E você, coitado, que não teve tempo nem de perguntar, o que você acha? E aí? O que é que vai Eu dar? acho que virando uma queda de braço como está virando, não deve, eu acredito que não vai ter, um meio de se anular isso na justiça americana. Então vai ficar a vontade do Trump, que é de aplicar essa lei Magnitsky, e vai ser essa queda de braço, portanto, da nossa justiça, da decisão do Dino, com a deles. E na queda de braço, eles têm mais força, né? A verdade é Claro. essa, que os bancos vão ficar do lado deles, provavelmente. Não sei, eu acho que pode dar uma confusão grande ainda, viu? E os bancos, na queda de braço, óbvio que vão ficar, né? Provavelmente vão ficar do lado dos americanos. Então, vai ser uma confusão. A legislação americana, principalmente essa que tem mais a ver com o que eles chamam de segurança nacional e invocam essa questão de segurança nacional todas as vezes que seus interesses são ameaçados, ou que eles acham que seus interesses estão sendo ameaçados. Essa legislação já foi aplicada, punindo bancos de vários outros países, não especificamente com essa lei, mas invocando outras leis que também, vamos dizer, protegem os interesses americanos. Eu me lembro até de uma história antiga, muito antiga, do Kennedy, John Kennedy, que foi o primeiro presidente católico eleito presidente dos Estados Unidos em 1961, salvo engano, 62, porque depois ele foi assassinado em Dallas, no Texas, em Sim, 1963. O Kennedy, quando ele estava pronto para declarar o bloqueio a Cuba, porque em Cuba a então União Soviética tinha instalado mísseis, bases de sim. disparo de mísseis que poderiam não, que ameaçavam os Estados Unidos pela proximidade de Cuba com os Estados Unidos. E o Kennedy estava pronto, decretou o bloqueio, ia decretar o bloqueio a Cuba, bloqueio não só econômico, mas bloqueio militar, bloqueio de todas as. Não passa nada, não chega mais navio soviético aqui trazendo mísseis, e pelo contrário, os que estão a caminho vão ter que voltar. Foi um momento que o mundo viveu pelo menos 7 dias ou um pouco mais de tensão absoluta. Poderia ter É, desatado aqui uma guerra nuclear, que seria a primeira, mas seria uma guerra nuclear. E o Kennedy, como era fanático, era um grande fumador de charuto cubano, eu não posso me dar esse luxo, embora gostasse, ou goste. O Kennedy, antes de assinar o bloqueio a Cuba, mandou seus assessores comprarem todo o estoque de charuto cubano que havia em Washington, em Nova York. Aí ele se abasteceu a Casa Branca de charutos cubanos, porque a partir do bloqueio nem ele, como presidente, poderia mais comprar produtos cubanos. Era proibido importar produtos cubanos. Mas ele, ele teve esse cuidado, como um bom fumador de charuto cubano que ele era. Agora, é uma legislação baseada na força, como o próprio Gustavo descreveu. É absurdo, é escandaloso você aplicar uma lei que é feita para punir terroristas, violadores de direitos humanos e ditadores a um ministro do Supremo Tribunal Federal do quarto país de maior democracia, quer dizer, é a quarta maior democracia que existe no mundo. É sim, é um absurdo isso, mas aí é a lei do mais forte. É a lei do mais forte que mais uma vez vai sempre prevalecer. foi. E essa lei do mais forte, inclusive, está dando respaldo. É incrível, quer dizer, você invoca qualquer coisa e faz qualquer coisa porque você é o mais forte. Sempre foi assim na história da humanidade, sempre. Os imperadores se comportavam assim, os donos de grandes potências, os comandantes de grandes potências, e a gente fica embasbacado. A única saída é o que o Gustavo diz, é a gente se tornar menos dependente,
dos Estados Unidos. Não pode cair necessariamente na órbita de trocar uma dependência dos Estados Unidos por uma dependência da China ou de qualquer outro país, mas tem que diversificar mais o mercado, tem que abrir mais a economia, tem que fazer mais negócios com quem queira fazer negócios. E é com base nessa legislação que dá todo o poder aos imperadores, como se fala, aos grandes líderes dessas grandes potências, que o Trump tá indo além, ele está indo além de tudo. Ele está agora mandando, por exemplo, tropas para a costa da Venezuela, a pretexto de que, olha, lá tem tráfico de drogas. Onde é que não tem tráfico de drogas? O México é ali vizinho dos Estados Unidos, tem redes de narcotraficantes imenssos. Aqui no Brasil também existem redes poderosíssimas do narcotráfico. Ele mandou agora 3 destroyers que estão chegando de hoje para amanhã na costa da Venezuela. E aí a Venezuela está se sentindo legitimamente ameaçada, na condição de país ameaçado por uma eventual intervenção militar dos Estados Unidos, que pode não ser uma intervenção para depor o governo venezuelano, dificilmente seria, mas uma intervenção que, a pretexto de combater o narcotráfico, porque o tráfico chega lá, as drogas chegam lá nos Estados Unidos, é esse o pretexto, fará incursões, essas tropas poderão fazer incursões em território venezuelano, o que aí já seria uma pura ilegalidade, porque não pode. O território venezuelano é soberano, pertence à Venezuela como nosso a nós. Então não pode haver uma intervenção militar. Você pode ter acordos militares com o governo venezuelano, como com o mexicano, como com o do Brasil, para o combate coletivo ao Claro. narcotráfico. Outra coisa é você Mas, fazer incursões, você fazer operações, isso é absurdo. invadir o país para matar ou aprisionar os narcotraficantes. Isso é absolutamente ilegal. Mas se você quer lembrar de uma coisa parecida, estou dizendo numa dimensão diferente. Aconteceu com o Bin Laden, que era o chefe da Al-Qaeda, aí uma organização terrorista, aí uma organização que derrubou aquelas torres gêmeas em Nova York, explodiu parte do Pentágono em Washington, enfim, foi a maior ameaça terrorista, o maior golpe que os Estados Unidos já sofreram em seu próprio território. Os Estados Unidos estavam habituados a travar guerras em vários lugares, mas a ser atacado no seu próprio território foi a primeira vez. E daquela forma monstruosa como aconteceu com a morte de tanta gente. Anos e anos e anos depois disso, os Estados Unidos localizaram o Bin Laden, que era o cabeça da organização que tinha promovido tudo aquilo, que estava escondido no Paquistão. Então eles montaram uma operação militar sem conhecimento do governo paquistanês, que eles tinham receio que estivesse protegendo o Bin Laden, invadiram por horas, por algumas horas, o território paquistanês, capturaram e mataram o Bin Laden. Capturaram e mataram. E É, fica por isso mas, mesmo. mas era uma Fica por isso. operação. Essa Fica por isso. operação é completamente errada o que eles fizeram. Eles não poderiam Sim, invadir. não poderiam, em tese, Bom, respeitar as leis de cada país, eles não poderiam ter feito isso. Em nome da vingança pelo que aconteceu, eles fizeram isso. Fizeram mais. Antes já tinham invadido o Iraque, dizendo que o Iraque dava proteção aos terroristas da Al-Qaeda. O Iraque não dava. Derrubaram o ditador Saddam Hussein, dizendo que ele acumulava armas de químicas, grande potencial químicas, destruidor. Mentira! armas Era químicas. falso, era fraude. Eles fraudaram isso para justificar a invasão do Iraque. Mas Então, invadiram o Iraque, capturaram
o Saddam Hussein que estava escondido num buraco, que já tinha sido deposto, simularam ali um julgamento, que eles não poderiam julgar o Saddam Hussein, muito menos no Iraque, e mataram, enforcaram. Então é a lei do mais forte. Isso é Claro. legítimo, jamais será legítimo. Mas isso é uma coisa real. Infelizmente é. Mas como você falou, né? Eu não sei se você lembra, mas o Trump, no primeiro mandato dele, quando o Bolsonaro era presidente, ele já queria invadir a Venezuela, com a desculpa de que o Maduro não era o presidente legítimo. E ele agora está usando essa cascata da guerra às drogas para atacar o Maduro, que é alguém que ele sempre quis derrubar e tirar do poder. Ele já falou que Claro, é chefe claro. do crime organizado, é um traficante, e tem que derrubar o Maduro. Então, ele está voltando ao que ele queria fazer no primeiro mandato dele. E naquele primeiro mandato dele, o Bolsonaro queria usar o Brasil de trampolim para os americanos invadirem a Venezuela. Chegou a ventilar o Bolsonaro essa possibilidade. Ou seja, o Brasil ia entrar nessa empreitada junto com o Trump, que agora, pelo jeito, vai dar um jeito de entrar sozinho, e aí usa essa cascata de que os grupos traficantes são terroristas, estão tentando combater o terrorismo, e até isso ele usa. Mas se você for ver, a guerra às drogas sempre foi um meio de você controlar grupos sociais. Na verdade, nada além disso. A guerra às drogas sempre foi. Tem até um documentário sobre o início da guerra às drogas com o Nixon. O Nixon foi um dos que arquitetaram, né? O É. presidente americano Nixon, um dos que arquitetaram a guerra às drogas. Um dos principais assessores dele falando claramente isso, que o objetivo, na verdade, era ir para cima dos hippies, dos mexicanos e dos negros. Eles queriam fazer controle social, por isso que eles foram para cima da maconha e das drogas que eram usadas por esses grupos, para poder ter uma desculpa para o público geral aceitar a opressão que eles estavam querendo fazer junto àqueles grupos. É a mesma coisa agora. A gente é periferia, América do Sul. Eles vão usar a guerra às drogas para fazer um controle social, um controle político. Guerra às drogas só tem esse objetivo. Não é controlar a droga, é controlar um grupo social. E agora a gente vai ver isso numa escala de um país invadindo outro e usando a desculpa da guerra às drogas. Olha que nível chegou essa hipocrisia de guerra às drogas. Quer invadir agora a Venezuela para dominar a Venezuela, não porque está preocupado com droga, é só desculpa, e sempre foi e sempre será. Agora, eu entendo a posição dos bancos, claro, eles estão aí numa sinuca de bico. O que é que faz? Respeita a legislação brasileira, respeita a legislação americana, porque fazem muitos negócios nos Estados Unidos, a maior parte dos seus negócios eu acho que é por lá, não é por aqui, mas não sei, pode ser por aqui, mas fazem importantes negócios lá, porque dependem de toda a máquina de cartões de crédito, de plataforma, de tudo. Que os Estados Unidos também são um império de tecnologia, embora já tenha sido maior. Eu entendo a situação dos bancos americanos. Agora, o que eu não entendo é a oposição aqui ao governo.